Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos vídeos falando sobre as lesões mais frequentes da corrida, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a síndrome do estresse tibial medial. Então todo mundo já escutou falar sobre isso, sobre canelite. Essa é a lesão mais frequente entre os corredores. Então é muito importante a gente entender um pouco do que acontece, o que é essa lesão. Então, o que a gente encontra na literatura, ela é uma síndrome de estresse por uma lesão de uso excessivo ou uma lesão por estresse repetitivo na região da canela. Normalmente, esses corredores eles apresentam uma dor na região póstero-medial da tíbia. Então, essa normalmente é a região de maior incômodo. Alguns pacientes relatam, alguns corredores relatam também uma dor na região anterior ali da canela, no terço mais superior. Porém, o que é mais frequente é essa dor no bordo póstero medial, na canela desses corredores. Então é isso que normalmente eles vão apresentar. E o que a gente vai encontrar com relação a sinais e sintomas? Normalmente essa é uma dor que ela começa de forma insidiosa, ela não tem a presença de um trauma e ela é gradual. Ela vem aumentando a intensidade de acordo com o tempo e de acordo com o uso e excesso de uso desse nosso paciente. Então, normalmente esse paciente ele relata uma dor depois da corrida, ele começa uma dor naquela região, no bordo ali posteromedial. Conforme esse tempo vai passando, ele começa a ter dor durante a atividade e após, e se isso se mantiver, essa dor pode passar a ser espontânea e constante. Então é um ponto importante. Ela é uma dor difusa, e normalmente ela começa após alguma alteração no treino desse paciente, ou treino, mudança no ambiente, passando para terrenos mais irregulares, ou teve um aumento de volume, um aumento de intensidade, alguma alteração com relação a calçado. Algo acontece para que esse paciente comece a desenvolver esse sintoma. Então, normalmente é isso que ele vai apresentar. E aí a gente começa a pensar quais são os fatores de risco principais envolvidos dentro desse processo. Então, o que a gente encontra, a gente pode ter índice de massa corporal, a gente sabe que está envolvido. A gente sabe que o drop do navicular, ou seja, a queda do navicular, aquela pronação excessiva, também pode estar envolvido dentro desse processo. Excesso de mobilidade, de dorsiflexão do tornozelo, excesso de rotação interna e externa do quadril. Porém, o principal fator de risco para essa lesão é uma fratura prévia, uma fratura por estresse prévia ou essa lesão prévia. Então é isso que a gente encontra. Então a gente já entendeu um pouquinho sobre o que é essa lesão, a gente já viu quais são os sinais e sintomas dessa lesão, a gente já viu quais são os fatores de risco e aí a gente vai pensar em tratamento. E aí quando a gente cai em tratamento é o grande problema, porque a gente não tem evidências de que nada funcione para esse tipo de tratamento, exceto controle de carga e afastamento da atividade, ou seja, controle de carga. Então, quando a gente pensa em tratamento por onda de choque, a literatura não suporta o uso. Quando a gente pensa em tratamentos fisioterapêuticos, a gente não tem grandes evidências. Então, essa revisão sistemática, que é a melhor revisão sistemática que a gente tem acerca desse assunto, sobre o tratamento, o que a gente encontra é que talvez o uso de ontoforese, fonoforese, massagem, ultrassom em ondas curtas possa ter algum resultado nessa patologia. Porém, laser, alongamento, exercícios, meio de compressão, campos eletromagnéticos e brace são contraindicados para tratar esse tipo de lesão. Então, o que a gente precisa fazer? Aprender a reconhecer, conseguir manejar a carga desse nosso paciente. Uma vez que a gente está lidando com atletas, a gente precisa manter força, a gente precisa manter a capacidade cardiorrespiratória, então a gente tem que trabalhar de outras formas, porém a gente vai realmente precisar minimizar o impacto e controlar a sobrecarga sobre essa estrutura, sobre o membro inferior, enquanto esse paciente estiver lesionado. Infelizmente é isso que a gente tem hoje descrito na literatura e é o que a gente precisa seguir. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, eu estou aberto para a gente conversar e aprender junto. Então manda aqui e a gente vai conversar. Um abraço!